Oi, meu nome é Zu Barbosa, eu sou educadora parental e esse é um Zu Responde. Eu vou ler algumas perguntas aqui ou alguns comentários que vocês deixaram nos meus vídeos e que nem sempre eu consigo expressar da forma certa, apenas escrevendo e respondendo vocês com palavras. E talvez eu respondendo assim publicamente isso ajude também a mais pessoas. Eu vou ficar olhando aqui pro ladinho, vou ler a pergunta e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tem um filho de 10 e outro de 7. Eles têm muitos ciúmes um do outro. Geralmente nessa idade já deveria ter passado um pouquinho essa fase dos ciúmes. Então, se não passou, é porque eles estão se sentindo em um ambiente de competição. Essa competição pode ter a ver com o carinho dos pais, a atenção dos pais, o tempo dedicado a cada um deles. E muito provavelmente você está vivendo assim embolado, com todo mundo junto ao mesmo tempo, e eles não estão tendo um tempo de se separar e eles terem a sua própria identidade com cada um dos pais. É muito importante que as crianças tenham um tempo dedicado, porque elas, além de se sentirem importantes, elas começam a sentir um vínculo forte o suficiente que faz eles entenderem que eles não precisam disputar por esse amor com o seu irmão, ou seja, com quem for. Esse tempo dedicado para a criança tem muito mais a ver com a criação do vínculo do que em si com o tempo que se passa com a criança, sabe? Por isso é importante a gente entender que nós, seres humanos, somos seres que vivem em comunidade, que têm uma necessidade afetiva e de pertencimento naquele ambiente que a gente está. E toda vez que a gente sente que esse pertencimento está ameaçado, a gente começa a sentir os ciúmes, a gente começa a sentir essa necessidade de competir, de disputar a atenção. Então, entendendo isso, talvez fique mais fácil para você trabalhar esses tempos e esses vínculos em separado para que eles entendam que eles são importantes como eles são e não apenas como irmãos dentro da família. Não consigo focar apenas na solução dos problemas, porque fico nervosa sabendo que as atitudes trazem consequências. Bom, eu falo muito aqui, né, sobre a gente sempre tentar focar na solução do problema. Eu fiz um vídeo falando um pouquinho mais sobre isso, da gente, ao invés no caso de um copo quebrado, ao invés de a gente focar no copo quebrado, a gente focar em, como que a gente pode arrumar esse copo? Como que a gente pode comprar outro copo? O que a gente faz para solucionar esse problema? E muitas vezes os sentimentos, no momento que o copo quebrou, são muito fortes. Eles são aflorados, eles se misturam. E eu posso dizer assim, com 90% de certeza, que muito disso vem da nossa infância. Porque quando a gente quebrava um copo, a reação dos nossos pais com relação a isso não era leve, não era suave. O contexto era diferente, então muitas vezes a gente se sentia mal com relação àquilo, sabe? Ou a gente se sentia culpado, ou a gente tentava esconder aquilo para não ser descoberto. Enfim, não tinha uma solução fácil. Então, quando esse copo é quebrado, todos aqueles gatilhos que você tem da infância, todos aqueles sentimentos que você tem da infância de ser reprimida, ou de gritarem com você, ou de você se sentir culpada por aquilo que aconteceu, ou de você sentir uma raiva tremenda por ter cometido um erro, sabe? Você não aceitar que você cometa um erro. Tudo isso vem com tudo nesse momento em que você vê a mesma coisa acontecendo com as suas crianças. Então é muito desafiador essa transformação. Eu tive um desafio muito grande com relação a não bater, porque eu apanhei na infância, então eu tenho como instinto inicial ter essa vontade de bater. Então é um trabalho interno, é a gente entender o porquê que a gente está fazendo isso. Quando a gente entende o porquê que eu decidi não bater, essa é a minha motivação para ter forças para não deixar a raiva tomar conta de mim naquele momento e eu fazer aquilo que eu vou me arrepender depois e eu agir de uma forma que não é aquilo que eu quero, sabe? Então, talvez se você pensar um pouquinho sobre o que você quer ensinar realmente nesse momento a longo prazo, não para hoje, não para agora, mas assim a longo prazo, que mensagem que você está passando para sua criança, talvez fique um pouco mais fácil de você controlar aquilo que você falou, sabe? De não conseguir manter a calma e explodir nesse momento. Zu, me ajuda a lidar com muita teimosia da minha filha. Olha, eu acabei de gravar um vídeo sobre isso. Eu não sei bem em que ordem que os vídeos vão, mas vai ter um vídeo exclusivo sobre isso. Se ele já tiver publicado no momento em que esse vídeo aqui sair, eu vou colocar o link dele aqui.
Mas a teimosia, basicamente, é a criança acreditando que ela está certa e que você está errada. Então, a criança começa a teimar quando ela não entendeu que aquilo que você está falando está certo. Ela tá achando que ela tem a razão, né? Então, a teimosia, ela vem muito disso. Peraí, só um pouquinho. Então, a partir do momento que a gente deixa a criança experimentar, deixa a criança ter experiências onde aquilo que ela teimou realmente aconteceu da forma errada, e a gente não joga isso na cara dela de uma forma assim de tá vendo, eu falei, e eu disse que pra você que isso ia acontecer, blá, 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 blá. E a gente deixa a criança só experimentar aquela situação de assim, eu falei que aquilo ia cair, aquilo caiu. Você olha só pra sua criança, geralmente o olhar já é suficiente. E você pergunta se ela precisa de ajuda. Você caiu, você precisa de ajuda, tá tudo bem? Seja empático com a situação, porque muitas vezes quando a gente é teimoso e a gente cai do cavalo, porque eu não tenho uma palavra melhor pra isso, que a gente cai do cavalo, a gente sente um sentimento de frustração, de raiva, de vergonha. Vamos pensar, nós adultos, quando a gente passa por essa mesma situação que a criança, como a gente gostaria que agissem conosco? Como a gente gostaria que nos olhassem, sabe, num momento como esse? Será que a gente queria mesmo um olhar julgador, ou a gente queria alguém ali apontando o dedo? Ou será que se aquela pessoa oferecesse ajuda e realmente fosse empática, faria com que a gente aprendesse mais sobre escutar o outro do que simplesmente cair do cavalo e ainda ser, sabe, apontado? Fica aí uma boa reflexão. Espero que isso te ajude também. Eu grito muito com os meus filhos, mas me sinto muito mal. Isso vai para aquela mesma coisa da nossa infância. Que eu acabei de falar, né, sobre bater. Para mim foi um desafio não bater. E provavelmente para você é um desafio não gritar, porque talvez alguém também gritou muito com você na sua infância. E aí isso é a tua forma de funcionar, é a forma como você entendeu o mundo, sabe? É muito difícil transformar essas coisas que já vêm lá da nossa infância. Para um pouco para analisar esses momentos, tenta lembrar como você se sentia quando gritavam com você. O que isso despertava dentro de você, sabe? Esses sentimentos de ter alguém gritando, de ter alguém apontando o dedo. Talvez isso te ajude a buscar outra forma, porque esse não é o sentimento que você gostaria de gerar para os seus filhos também. Faz um pouquinho dessa análise, porque geralmente quando a gente se enxerga naquela posição que a gente está colocando a criança, fica mais fácil da gente pensar assim, nossa, realmente, isso não é o que eu gostaria de estar deixando para os meus filhos. Isso talvez eu possa transformar. Eu acabei de reparar aqui que eu não coloquei o nome das pessoas. Vocês me comentam aqui embaixo se vocês se importam que eu use os nomes, porque às vezes eu acho que, eu não sei, eu não coloco os nomes, aí eu penso assim, nossa, será que a pessoa vai se sentir ofendida que eu não comentei quem ela é? Ou ao mesmo tempo eu também fico pensando, bom, esse comentário é público, né? Todo mundo pode ver, então... me contem aqui embaixo se vocês preferiam que eu lesse os nomes de vocês ou tá bom assim, sem nome mesmo. E já aproveita e deixa o seu joinha. E não esqueça de se inscrever nesse canal, porque é muito importante pra gente continuar gerando conteúdo e levando essa mensagem a mais famílias. Realmente essa questão do grito não é uma boa opção. Tenho um filho autista e não tem sido nada fácil, além de um bebê de quase 2 anos. Uau! Desafio duplo. Eu vou focar aqui um pouquinho só no grito e na criança autista. Como eu já falei da mãe anterior, provavelmente o grito também é uma coisa que estava lá na sua infância. Mas para as crianças autistas, estímulos auditivos e visuais assim em excesso são muito piores do que para uma criança que não tá dentro do espectro, sabe? Tipo, afeta eles de uma maneira muito mais forte. É difícil para eles, é muito complicado eles lidarem assim com um grito, com muita imagem, com muita gente, com muita coisa, sabe? A gente tem que tomar um cuidado especial. Eu recomendo realmente que você, se você não tá conseguindo controlar, se você já foi lá visitar a sua infância, já entendeu o porquê que você grita e isso ainda tá difícil para você, é importante às vezes buscar ajuda, fazer um pouco de terapia. Eu acredito que um pai de uma criança no espectro ou de uma criança que tem alguma necessidade especial sempre vai ter que estar ali um pouco acompanhando, porque o mundo nem sempre é fácil, né? Nem sempre é fácil para as diferenças. O mundo nem sempre é acolhedor para as diferenças, muito pelo contrário.
Parece que quando a gente vive uma diferença, aquilo toma um peso, uma proporção muito maior. Mas é importante você lidar com isso e principalmente entender que isso afeta de uma forma diferente o seu filho, de uma forma muito mais grave. E talvez isso te ajude a pensar assim, não, realmente eu preciso encontrar formas de encontrar paz. Às vezes fazer uma meditação, sabe? Fazer uma atividade física, buscar momentos para estar sozinha também, para relaxar, para tirar um pouco dessa tensão. Porque como você vive isso diariamente, às vezes as coisas vão se acumulando, as funções vão se acumulando dentro de você de um nível que talvez você nem perceba que assim, tá muito, tô sobrecarregada, tô sufocada. Quem que você pode pedir um socorro, sabe? Porque eu sempre falo assim, é muito fácil a gente conseguir não gritar uma vez. É muito fácil. Se você decidir assim hoje agora, nas próximas 5 vezes que meu filho fizer alguma coisa, eu vou corrigir de forma positiva e não vou gritar. Você consegue. O difícil é fazer isso dia após dia, dentro de uma rotina pesada, dentro de um monte de coisas que estão na sua vida, dentro de N coisas que podem estar acontecendo, sabe? Fazer uma vez é muito simples, gente. Todo mundo consegue fazer uma vez. Todo mundo consegue começar na segunda-feira na academia. A diferença é quantos estão depois de 6 meses na academia, né? Aqui em casa a gente treina taekwondo, toda a família pratica taekwondo. E eu sempre digo, não existe nada mais difícil do que você ter consistência, do que, sabe, você ir no treino dia após dia. Então, isso aqui de não gritar também é um treino, sabe? E treinar não significa que você não vai falhar nunca. Eu mesmo ando falhando, porque agora final do ano tô mais tumultuada, tá mais complicado. A criança terminou, a minha filha mais velha já tá de férias, então assim, faltei alguns treinos, não deu sim, sabe? E tá tudo bem, a gente não precisa também, meu Deus do céu, eu não fui consistente agora. A gente tem que buscar sempre a consistência. Então se você errar, tá tudo bem, mas como que você busca estar melhorando, que seja um pouquinho todos os dias, estar trabalhando um pouquinho em você e nessa situação todos os dias, sabe? Porque é sobre isso, é sobre como a gente consegue dar um passinho de cada vez. Isso faz toda a diferença. Achei que estava ensinando opções para fazer eles não fazer tanta coisa errada. Chamar para almoçar é fácil, né? Vai dormir. Eu tô lendo esse comentário. Esse talvez seja um comentário que eu jamais leria com nome. Porque foi um vídeo onde eu tava falando sobre... Eu acho que justamente sobre consistência, sabe? Sobre a gente dar opções viáveis para as crianças e de como ela pode fazer. Então, por exemplo, precisa almoçar. Então, como que eu posso fazer a criança ter 2 opções viáveis sobre ir almoçar? Então, sei lá, você quer ir almoçar andando ou quer ir no colo? Ou então eu ainda colocar um sinal sonoro, né? Um apito para dizer assim, filho, vamos fazer um combinado? A partir do momento que apitar isso daqui, a gente vai almoçar. E daí ela tá falando assim que isso é fácil, né? Tipo, almoçar, eu consigo fazer meu filho almoçar. Vai dormir. Então, assim, talvez você consiga mesmo, mas talvez tenha mães que não, sabe? Porque a dificuldade de um não é a dificuldade do outro. E aí talvez outra mãe diga assim, não, eu consigo fazer meu filho dormir numa boa, e a sua dificuldade seja ir fazer dormir, não sei. São coisas diferentes, cada um aperta o calo em uma coisa diferente. E o tema eu sempre dou exemplos, e você tem que tentar imaginar esses exemplos dentro daquilo que é a sua dificuldade, né? Dentro daquilo que é o seu problema. Então, sei lá, o meu problema é o meu filho acordar cedo, o meu filho estudar. Isso é uma coisa muito frequente nas minhas consultorias. Sei lá, o meu problema é fazer o meu filho estudar. Não consigo fazer meu filho estudar de jeito nenhum. Talvez seu problema seja esse. Então, você tem que pensar assim, tá, quais são as 2 opções viáveis? Filho, você quer estudar de manhã ou de tarde? Você vai estudar... você prefere estudar no quarto ou na sala? Então, vamos criando ambientes, situações onde fique mais fácil estudar. Tá, vamos estudar tudo de uma vez só? Você prefere estudar 1 hora seguido? Ou vamos estudar... vamos fazer com intervalos. Tem uma técnica chamada Pomodoro que a gente faz a cada 25 minutos. Mas para as crianças, eu geralmente faço intervalos mais curtos, né? Então depende da idade. Então vamos fazer assim, 10, 15 minutos de estudo, depois 10, 15 minutos de descanso, depois mais 10, 15 minutos de estudo, e a gente fica assim durante um tempo até a gente conseguir terminar aquilo que precisa ser terminado. Então, é sobre você entender que
em todas as ocasiões, você tem como criar ferramentas, criar artifícios para você chegar naquilo que você gostaria, né? Para você atingir aquele objetivo. É claro, às vezes a gente precisa de criatividade, às vezes a gente não consegue ter aquele pensamento na hora, às vezes a gente tem que parar depois que aconteceu do jeito que a gente não gostaria e pensar assim, tá, se isso acontecesse de novo, como é que eu poderia resolver isso? O que eu poderia ter pensado? O que eu poderia ter falado de diferente, né? Não é automático, não é simples. Eu sempre digo, é fácil, muitas vezes é óbvio, mas isso não significa que seja tranquilo de fazer, nem que seja fácil de ser consistente com relação àquilo, e nem que todos os dias vai ser sucesso. Às vezes não vai, sabe? E é isso. E quando vocês me comentam algo assim, né, no estilo que foi isso, que você fala assim, ensinando opções para almoçar é fácil. Já me comenta também o que é difícil pra você, porque isso me ajuda a com que talvez aqui você tá tendo uma dificuldade que eu poderia também dar algumas ideias, sabe? E aí não tem, e aí isso limita também, e talvez a sua dificuldade seja a dificuldade de mais outras pessoas. Pensem nisso na hora de escrever comentários, tipo assim, não só comentar o que é legal, mas assim, tá, eu entendi isso aí que você falou com relação ao banho, mas e se isso aí fosse na casa da avó? Entende? Conta pra mim as suas dificuldades, que vai ficar cada vez mais legal de eu vir aqui e responder vídeos e responder perguntas como essa ou comentários como esse. Eu espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. Se vocês gostaram, escrevam pra mim aqui embaixo, porque é muito legal pra mim saber um feedback de vocês, o que vocês estão achando, o que vocês não estão achando. Compartilhem esse vídeo se você achou que tem informações interessantes aqui dentro. Foi um prazer enorme estar aqui outra vez. Um beijo grande, deixe seu joinha e até a próxima.